Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ingrid e eu sou monitora de Direito Constitucional aqui do Master OAB. E hoje eu tô aqui com vocês, bem pertinho da prova, para a gente ter uma conversa bem legal sobre como é que acontece a organização dos poderes dentro do Estado brasileiro. Bom, só para deixar claro, eu sempre falo isso e sem querer ser repetitiva, mas eu gostaria que vocês entendessem que essa matéria que eu vou tratar hoje é uma matéria muito extensa. E assim, o Poder Executivo tem uma série de características, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. Então eu não vou conseguir falar com vocês de tudo. Por quê? Porque eu só tenho 50 minutos, o tempo é muito corridinho e eu não vou conseguir mesmo conversar com vocês sobre isso. Kleber, até gostaria de pedir, o tempo tá correndo diferente ali, então se você puder me avisar, tá bom? É que a gente tá com o tempo correndo diferente aí, pra eu não ficar perdida aqui e falar com vocês mais do que é possível e aí acabar extrapolando, enfim. Mas eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre isso e eu gostaria muito que vocês participassem, me ajudassem, falassem o que vocês entendem a respeito e, assim, deixando claro que esse tema é um tema que ele é muito específico nos artigos da Constituição. Por exemplo, a gente vai falar das competências do presidente em determinado momento. E aí, as competências estão todas destrinchadinhas no artigo da Constituição. O que eu vou fazer para poupar o nosso tempo de estudo aqui? É conseguir explicar para vocês mais coisas. Eu vou tentar falar de uma forma bem geral da matéria e esses artigos que são muito extensos, mas que a leitura é importante para a sua prova, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever eles e vou falar, leia em casa, leia depois, quando acabar aqui. Então vocês vão ficar com esse dever de casa em alguns momentos da aula. Eu vou falar, olha, gente, esse artigo é importante, lê ele, mas eu não vou ler ele destrinchadinho com vocês para conseguir ter tempo de falar o máximo de coisas possíveis, ok? E aí, gente, tá muito perto da prova, então antes de começar eu quero falar para vocês uma palavra de apoio, dizer que eu acredito muito que vocês vão conseguir passar, que vocês estão estudando, estão preparados, então vão para a prova com aquela sensação de que ela não é um monstro, então ela não tem como derrotar vocês, mas ela é uma prova difícil que deve ser feita com respeito. Aliás, não é nem um pouco difícil, é uma prova fácil, mas que precisa que você entenda, tenha conhecimento da lei, das leis. Então ela precisa ser feita com respeito, respeite a prova, mas não tenha medo dela, porque você consegue, você estudou, você está estudando aqui, você é super capaz, tá bom? Passei esse lenga-lenga todo, deixa eu ver quem está comigo. Boa noite, gente. Eu vou agora mostrar para vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre, pode botar os slides, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre a estrutura dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Por que eu estou falando isso tão pertinho da sua prova? Porque a organização dos poderes, como acontece aqui, é o que mais cai na prova da OAB. Então eu achei importante, mais perto da prova, a gente trazer isso para vocês chegarem na prova com mais segurança, certo? E aí, voltando para mim, eu quero que a gente tenha em mente que os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles têm duas características relativas uns aos outros. Eles são independentes mas eles são harmônicos entre si. Eles são independentes e eles são harmônicos entre si. Por que é importante a gente ter isso em mente? Porque quando a gente vai olhar como os poderes funcionam, a gente vai ver que eles funcionam com independência uns com relação aos outros. Ou seja, o presidente ele não vai precisar, para viver a vida dele no Poder Executivo, ele não vai precisar de ficar pedindo toda hora autorização para o Legislativo não vai precisar ficar pedindo toda hora autorização para o Judiciário. Eles vão viver suas próprias vidas com independência. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam viver em harmonia uns com os outros. E por que isso vai ser importante? Isso vai ser super importante num sistema democrático, porque se um poder ele se sobressair muito mais que os outros, ou ele não olhar para os outros, esse poder ele vai estar suscetível a autoritarismos. E a gente quer evitar isso porque a gente vive numa democracia. Então a gente precisa ter em mente que os poderes da República, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, eles precisam estar em uma relação de independência recíproca,
Ou seja, eles são independentes uns dos outros, mas ao mesmo tempo eles precisam viver bem, viver em harmonia. E a gente fala do sistema de freios e contrapesos. Existem vários institutos no nosso direito que nos levam a ele, já foram mencionados várias vezes em monitorias anteriores. Isso reflete um pouco essa harmonia que os poderes têm que ter entre si. Então essas são as noções iniciais que a gente precisa ter. Quando a gente começa, eu sempre trago umas noçõezinhas e é realmente importante a gente ter em mente isso. Quando a gente fala dos poderes, a gente precisa pensar que eles são independentes e eles são harmônicos entre si. E aí, voltando para o slide, eu coloquei exatamente isso escrito aqui para vocês, que os poderes do Estado são independentes e harmônicos entre si, certo? E aí agora a gente vai falar, volta para mim, um pouquinho do poder executivo. Gente, só para dizer para vocês, quem não viu, as monitorias anteriores, elas estão no YouTube, no canal do Master OAB, então vale a pena você olhar. Por quê? Porque quando a gente fala do poder executivo, eu expliquei quando eu falei isso sobre a organização do Estado, eu falei que o poder executivo, que no Brasil o sistema de governo adotado é o presidencialista. Eu já falei isso para vocês, então eu não vou entrar em detalhe. Mas quando a gente fala do poder executivo, a gente fala do sistema presidencialista. Que, como eu já expliquei para vocês quando eu dei a aula sobre a organização do Estado, no sistema presidencialista, o presidente ocupa as funções de chefe de governo e de chefe de Estado, ou seja, ele representa o país internacionalmente e ele também gere, administra a União, o país. Então, isso é importante quando a gente pensa em poder executivo para início de conversa. Mas como eu já falei isso para vocês, eu não vou detalhar. Se vocês quiserem ver, confiram lá no canal, certo? Mas olhando aí por favor, no slide. Técnicos, pode ir isso. O sistema de governo é presidencialista e que a gente viu é que o presidente da República ocupa a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Só que elas são as funções típicas do presidente no sistema presidencialista. O que eu quero passar para vocês hoje, aí avançando um passo em relação à nossa monitoria anterior, é que o presidente também exerce algumas funções atípicas. Quais sejam? Função legislativa, e aí o presidente ele vai exercer a função legislativa, por exemplo, quando ele vai criar medidas provisórias e leis delegadas. A gente viu um pouquinho disso também na nossa aula sobre o processo legislativo. E a função judiciária, e a gente vai ver que existe o contencioso administrativo. Volta para mim, então. Então, a gente pensou em presidencialismo e a gente viu que o presidente tem essas funções típicas, que era as que a gente já tinha falado, e as funções atípicas. Gente, a gente quando pensa em presidente, a gente pensa nas funções típicas, mas as funções atípicas, elas também são muito importantes, porque tem vários problemas que ocorrem que eles são resolvidos, e aí eles são resolvidos em sede administrativa. Em vez de você mover um processo judicial, você move um processo administrativo. E nesse aspecto, existem essas funções atípicas. E é muito importante a gente ter isso em mente. A gente vai ver aqui não só no executivo, mas também no legislativo, no judiciário. A gente vai observar tanto funções típicas como funções atípicas. E a regrinha para decorar isso é bem fácil. As funções típicas são aquelas que você... Então, poder executivo, funções típicas, chefe de Estado e chefe de governo. As funções atípicas são as relacionadas sempre aos dois outros poderes. No caso do poder executivo, as funções atípicas vão ser relacionadas ao poder legislativo e ao judiciário. Quando a gente vai falando do legislativo, as funções atípicas vão ser relativas ao executivo e ao judiciário. Então, as funções atípicas, elas têm sempre relação com os dois outros poderes que não os poderes que estão agora sendo tratados. Então, se agora a gente está tratando do poder executivo, a gente vai falar das funções típicas de chefe de Estado e chefe de governo, e quando a gente falar das funções atípicas, a gente vai se referir aos outros dois. As funções atípicas vão ser de legislar, e existem funções atípicas também judiciais. Deixa eu olhar aqui como é que está o chat, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô falando um pouquinho mais baixo hoje, porque eu tô com a garganta um pouquinho ruim
ainda não consegui me recuperar totalmente, então minha voz tá estranha e tal. Mas, se eu estiver falando baixo demais, fala, Ingrid, tenta falar um pouquinho mais alto, e aí eu vou me esforçar e vai ficar tudo certo, tá bom? Voltando para os slides, então... Peraí um minuto. Voltou? Gente, só pra dizer pra vocês, a gente deu uma pausinha aqui porque o microfone tava um pouquinho ruim pra melhorar e vocês não ouvirem esse chiado que vocês estavam ouvindo aí, tá bom? Mas, voltando pro que eu ia dizer, no Poder Executivo, a gente vai ter o sistema de eleição, vai ser o sistema majoritário. E aí, gente, o que é o sistema majoritário? É o sistema no qual vai ser eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os brancos e os nulos. E aí, continuando aqui no slide, a gente vai ver que isso está lá no artigo 77 da Constituição. E aí, o artigo 77, leia comigo, por favor, e anote no seu caderno o artigo 77, é importante, ler depois de novo. O artigo 77 vai dizer que a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno. E aí, gente, só para uma ênfase aqui, de que o segundo turno, vocês vão ver a importância do segundo turno, como ele é relacionado à maioria absoluta. Eu vou comentar isso com vocês. E aí, se houver no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do presidente importa do vice, nós sabemos disso. E aí o parágrafo 2º, que é exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta dos votos, não considerados os brancos e os nulos. E aí a relação disso com o segundo turno vai vir porque ele fala, no parágrafo 3º, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que tiver a maioria dos votos. Aí no parágrafo 4º ele diz, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Volta para mim. Gente, o que a gente acabou de ver é que no segundo turno, para as eleições para o executivo, as eleições para presidente, elas são realizadas pelo sistema majoritário, ou seja, você pega e quem é o eleito é quem tiver a maioria absoluta dos votos. E a gente vai ver agora juntos que a existência do segundo turno, ela tem tudo a ver com a exigência de que o candidato para ser eleito ele obtém a maioria absoluta dos votos. Qual é a importância disso? A importância disso é de que a gente quer ter como presidente, prefeito, governador, enfim, ocupantes do executivo, pessoas que tenham efetiva legitimidade, ou seja, você elegeu aquela pessoa com expressão, a população realmente queria aquela pessoa ali, então por isso você exige a maioria absoluta. Isso implica no segundo turno na medida em que, por exemplo, eu vou diminuir, vou colocar um número exemplificativo pequenininho aqui para a gente conseguir entender o que eu estou falando, tá bom? Vamos dizer que para uma eleição presidencial no primeiro turno, disputem os candidatos A, B, C e D. E aí vamos dizer que o total de votos seja de 10. Aí a gente pensa 10 mil, enfim, mas vamos botar 10 para facilitar o entendimento. Aí digamos que aqui no primeiro turno, ele teve 4 votos, esse aqui teve 3, esse aqui teve 2, esse aqui teve 1 voto só. Quem teve maioria dos votos? Foi o candidato A. Só que como eles querem, como a Constituição quer que ganhe quem tiver a maioria absoluta dos votos, o candidato A ele não teve os votos o suficiente para ganhar já no primeiro turno. Ele precisaria de ter o quê? Maioria absoluta. Metade mais 1, né? O primeiro número inteiro depois da metade, seria 6. Então, ele precisaria ter pelo menos 6 votos.
E aí, como ele não conseguiu 6 votos, mesmo ganhando maioria, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que haja um segundo turno. E quem vai para o segundo turno? O A e o B, porque o A teve 4 votos e o B foi o segundo mais votado. E aí eles dois vão disputar no segundo turno. E aí, no segundo turno, o A teve 8 votos e o B teve só 2 votos. Então, o A realmente, ele está com uma representatividade, uma legitimidade popular maior. E por isso a gente quis que tivesse 2 turnos. Então, gente, a maioria absoluta, a exigência de maioria absoluta tem a ver com essa questão da legitimidade. E por isso que existem 2 turnos, certo? Eu vou olhar aqui agora para ver se vocês estão me entendendo. Bom, por enquanto nenhuma. Gente, se vocês estiverem com dúvidas ou qualquer coisa parecida, falem comigo, tá bom? Tô aqui para ajudar, pra gente entender juntos essa matéria, para facilitar e pra gente chegar na prova que tá perto, arrebentando, que é isso que vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Bom, e aí, com relação a isso daqui, antes de voltar para os slides, se esse cara morreu, o que você vai fazer? Poxa, momento fúnebre aqui da nossa monitoria. O B morreu, coitado. E aí, ele era muito velhinho. E aí vai o C junto com o A. Porque o C foi o terceiro mais votado, como o B morreu, o C vai junto com o A para disputar o segundo turno. É isso que vai acontecer e é isso que o artigo 77 diz. Anota aí, leia de novo. E leia em casa, leia de novo, leia quando acabar essa monitoria esse artigo, porque ele é importante para sua prova, ele cai. E a gente vai ver depois uma questão e a gente vai chegar à conclusão de que ele cai bastante. Tá bom? E aí agora, voltando aqui para os slides, nós vamos falar sobre o impedimento e vacância dos cargos do executivo, do presidente, certo? Qual é a linha sucessória do presidente? Vice-presidente. Então, se o presidente morrer ou for impeachmentado, qualquer coisa assim, quem assume? Vice-presidente, depois presidente da Câmara dos Deputados, depois presidente do Senado, depois presidente do STF. E aí, gente, só para vocês verem e anotarem, estudarem depois, isso está lá no artigo 79 da Constituição, que diz que quem vai substituir o presidente, suceder em caso de ficar vaga, o lugar do presidente é o vice. E aí, lá no artigo 80, está escrito que em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância de respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Gente, isso daí não tem nenhuma dificuldade, tá? É bem decoreba mesmo, mas tem que saber. E aí a gente vai observar que a vacância definitiva dos cargos de presidente e vice, ou seja, para assumirem essas pessoas que está aí no seu artigo 80 de verdinho, a vacância definitiva ela vai ser diferente se ela acontecer nos 2 primeiros anos de mandato do que se ela acontecer nos 2 últimos anos de mandato. Certo? Se ela acontecer nos 2 primeiros anos de mandato, está lá no artigo 81 no caput, que, vagando os cargos de vice-presidente e de presidente, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então, 2 primeiros anos de mandato vai ter novas eleições. E nos 2 últimos anos de mandato, está escrito aqui, assim, ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período presidencial, no artigo 81, parágrafo 1º. A eleição para ambos os casos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Volta para mim. Gente, uma observação muito importante que eu quero fazer para vocês. Nos 2 primeiros anos de mandato, é a regra que está lá no artigo 81 caput. Observem que não está escrito no artigo 81 caput, nos 2 primeiros anos de mandato. Está escrito só, bem genericamente, vagando-se os cargos, blá, 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 far-se-á eleições 90 dias depois. E aí, só no parágrafo 1º que está escrito que ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos. Então, quando for nos primeiros 2 anos, é o caput do artigo 81, ele não destaca, ele não deixa isso claro. E como é que você sabe se ele não deixa claro? Eu sei porque se ele especificou no parágrafo 1º que é nos 2 últimos anos, a gente entende que o que ele falou no caput vai valer por os 2 primeiros anos. Então, é uma questão de você eliminar as possibilidades. E a gente entende isso e não há dúvidas quanto a isso. Observe que isso daí é só no caso de presidente e vice-presidente. E essa questão de impeachment, de vacância, agora ficou um pouquinho na moda, porque a gente teve isso recentemente. Então, a gente consegue observar um pouco melhor na prática. Se mesmo que seja nos 2 primeiros anos de mandato, para a linha sucessória prosseguir,
O presidente também tem que ser impeachmentado junto com, ou morrer, sei lá, de forma que o cargo fique vago, junto com o presidente, tá bom? O presidente sozinho, o vice assume mesmo que seja na primeira semana de mandato. E aí, gente, lá no slide, vamos ver? Olha só como é que isso cai bem letra da lei na OAB, olha. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira... Ó, com relação ao presidente e vice, considere. Já tô olhando direto as opções, foi mal, galera. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria absoluta. De que ele tá falando aqui, galera, que acabou de estudar comigo? Tá falando do segundo turno, então isso tá certo, né? Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á novas eleições no prazo máximo de 60 dias. Ele falou isso? A Constituição fala isso? Não, não fala. Fala o quê? Que em caso de morte, desistência ou impedimento, quem vem é o terceiro mais votado. Em caso de impedimento do presidente e do vice ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Gente, a gente acabou de ver a ordem, a gente acabou de ver que não é bem assim, tá bom? E aí, vagando os cargos de presidente e vice, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Sim, certo? Vagando os cargos. Ele não falou nos 2 primeiros anos, mas a gente já viu que a Constituição não é específica quando ela se refere aos 2 primeiros anos e só quando ela se refere aos 2 últimos anos. Então, isso está certo. E aí, a opção é letra A, tá bom? Pode voltar pra mim, que eu vou dar uma olhadinha no chat, ver se tem uma novidade, se vocês estão entendendo, se eu tô indo rápido demais. Vocês estão bem quietinhos hoje, gente. Falem comigo. Voltando, então, para os slides aqui. Antes de voltar para os slides, eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, agora eu vou falar para vocês das atribuições do presidente da República. As atribuições do presidente da República, elas se encontram todas indicadas no artigo 84 da Constituição. E aí, gente, o que é importante? É importante que vocês leiam o artigo 84 da Constituição, porque eu não tenho tempo suficiente para ficar lendo eles um por um para vocês. E são muitas as atribuições que tem lá. Então, leiam ele com atenção, sozinhos. O que eu vou falar para vocês aqui é só sobre o parágrafo único do artigo 84. E por que, Ingrid, você vai ignorar o artigo e você vai falar só sobre o parágrafo único do artigo? Eu vou fazer isso, gente, porque o artigo, ele é muito detalhado e fala de todas as atribuições do presidente. Agora, no parágrafo único, tem uma coisinha que eu acho que pode gerar uma dúvida em vocês. E é isso que eu vou falar. Então, só vou mostrar o parágrafo único, mas eu deixo bem destacado que é muito importante que vocês leiam o artigo inteiro, marcando, sublinhando, tá bom? Então, voltando para o slide, vou colocar ele aqui em posição. Pronto. E aí eu coloquei eleitor indicado, o artigo 84 da Constituição. Só que eu destaquei o parágrafo único, que diz que o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas, aí ele menciona 3 incisos que eu vou colocar aí embaixo no slide para vocês. Só que quando ele fala do inciso 6, do 12 e do 25, primeira parte. E ele diz que essas são as atribuições que podem ser delegadas aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. E aí, gente, que esses incisos eles falam? Então, você vai olhar para o parágrafo único, você vai voltar para o corpo do artigo 84 e vai ver quais são os incisos que ele mencionou e que são as atribuições delegáveis, tá bom? Esses incisos vão falar que ele pode dispor mediante decreto sobre organização, funcionamento e tal, especificar direitinho cada coisa, aí você vai pro... Aqui nenhuma dificuldade, o 6, certo? 6, nenhuma dificuldade, você vai para o 12. Conceder, indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, nenhuma dificuldade. A dificuldade maior está aqui no 25, porque ele diz lá que o presidente só pode delegar as atribuições mencionadas no 25, primeira parte. E o 25 ele fala de prover e extinguir cargos públicos federais na forma da lei. Gente, primeira parte, então é só para provimento, volta para mim. Vocês leram ali.
Ele fala a primeira parte direitinho no parágrafo único, mas isso passa despercebido direto. Então, o presidente pode delegar provimento, mas ele não pode delegar extinção de cargo público. Só que o que confunde aqui ele vai falar de provimento. Ele vai dizer que o provimento pode e a extinção não pode. E sabe qual é a sensação que a gente fica quando a gente lê? E aí é uma pegadinha? A gente fica com a sensação de que o desprovimento, ele também não pode, porque extinção não pode e desprovimento é uma negativa e extinção também. A gente fica com aquela sensação de que desprovimento também não pode, mas, gente, quando ele fala que pode delegar a primeira parte é provimento, desprovimento está dentro de provimento. Então você pode prover e desprover. Essas são atribuições delegáveis. Agora, você extinguir e você criar, você não pode, o presidente não pode delegar. Vocês conseguiram entender bem o que eu tô falando? Ou ficou confuso? Querem que eu repita, fale mais devagar? Deixa eu ver aqui. Bom, então acho que tá tudo certo. E aí, voltando aqui. Pro slide. Eu tô pensando aqui, eu vou falar sobre crimes de responsabilidade do presidente, mas eu vou passar bem rápido, gente. Pra vocês, porque... Gente, a gente tá tendo alguns probleminhas com o som. Vocês estão sentindo chiado? Vocês estão achando que tá tranquilo de ouvir o que eu tô falando? Bom, e aí, voltando para crimes de responsabilidade do presidente. Só para dizer para vocês que é uma infração político-administrativa, então não é um crime normal, crime de Código Penal. E aí, são crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra o artigo 85 da Constituição, vai narrar direitinho o que é crimes de responsabilidade do presidente, tá bom? E aí no parágrafo único ele fala que esses crimes são definidos em lei especial. Lá embaixo, gente, eu botei verdinho para você ler o artigo com atenção depois. Eu não vou ficar lendo com vocês porque é fácil de entender. Anotem aí no caderno, ler artigo 85 da Constituição. Mas lá no parágrafo único, veja, esses crimes serão definidos em lei especial. Que lei é essa? Indico para vocês a leitura também. É a lei 1079 de 50. Tá legal, gente? E aí, rapidinho pra gente ver crimes de responsabilidade bem en passant, é um papo que tá na moda, como eu falei pra vocês. A gente tem aqui, o que você precisa pro crime de responsabilidade? Você vai lá no artigo 51, inciso 1º da Constituição, para conferir o que eu tô falando pra você. Você vai ver que você precisa de autorização da Câmara dos Deputados, de 2/3 dos membros, e aí qualquer cidadão pode oferecer acusação contra o presidente ou o ministro de Estado, certo? Que também podem sofrer esse crime de responsabilidade, condenação. Qualquer cidadão, então você pode, tá? Você só precisa que a Câmara dos Deputados, por 2/3, ela autorize. E aí depois o Senado vota, e é necessária a autorização de 2/3 dos membros do Senado, tá lá no artigo 52, inciso 1º. Só que o Senado aqui, ele vai funcionar como presidente, o do STF. E a condenação é perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública por 8 anos, sem prejuízos. Volta para mim. Gente, aqui o Senado, ele não vai funcionar como uma casa legislativa. Ele vai funcionar como um órgão híbrido, porque ele vai realizar funções de julgamento, e aí é o Senado agindo em funções atípicas, que a gente vai ver mais pra frente. Ele vai atuar como julgamento e ele vai ter como presidente do STF. Então ele vai estar um pouquinho descaracterizado. O que é que eu quero destacar para vocês? A condenação é perda do cargo e inabilitação para exercício de função pública por 8 anos. Acabou de acontecer com a Dilma e não foi bem assim. É verdade, no caso da Dilma, abriu-se um precedente diferente e eles resolveram não habilitar ela para ocupar funções públicas por 8 anos. Gente, isso não é o que está na Constituição. Então, o que está na Constituição é o que eu preciso passar para vocês. Muita gente criticou, entendeu? Achou estranha essa decisão. E realmente foi estranho no sentido de que contraria o texto constitucional. O que eu posso falar para vocês é que abriu-se um precedente novo. Mas, para você estudar para a sua prova, estude com o que a Constituição diz, porque é bem mais seguro. Tá bom? Deixa eu olhar aqui
o chat. A eleição nos últimos 2 anos é feita de maneira indireta, confere? Cara, sendo bem sincera, eu não tenho absoluta certeza, mas quase certo que sim, é indireto sim. Eu vou até conferir depois e jogar aqui no chat pra vocês, mas quase certo que é indireto sim, tá bom? Pois é. A Maria falou que tava achando que era o fone de ouvido dela, mas é a gente aqui, vamos tentando melhorar. Tá? Melhorou aí pra você, Maria? A interferênciazinha do som, né? Gente, eu vou pular por uma questão de tempo os crimes comuns do presidente, mas tentem dar uma olhadinha em casa no artigo 102 da Constituição, tá bom? E aí a gente vai entrar agora, e eu vou botar aqui no slide para vocês, no Poder Legislativo. Gente, o Poder Legislativo, vamos falar um pouco dos aspectos gerais, e aí como a gente falou do Poder Executivo, vamos falar aqui também. Ele exerce funções típicas e funções atípicas. Qual é a função típica do Poder Executivo principal? Legislar. E aí eu coloquei, porque pouca gente fala, então eu coloquei em asterisco, que ele também tem a função de fiscalizar. O Poder Legislativo, ele também é fiscalizador para além de ser legislador. E aí ele vai controlar os atos do Poder Executivo, ele vai... os atos do Poder Executivo e de toda a administração pública. Essa função fiscalizadora vai aparecer por meio de apresentação de requerimentos de informação sobre a administração, criação de comissões parlamentares de inquérito, a gente vai ver um pouco mais para frente, realização de vistorias, inspeções. Então é uma função muito importante também, a de fiscalização. Mas a função principal, e a que a gente conhece, é a legislativa, tá bom? E a gente tem também as funções atípicas, e as funções atípicas administrativas, como exemplo botei aqui, promoção e provimento de seus servidores. Quando alguém é promovido, quando um servidor é provido, e as judiciárias, por exemplo, o julgamento de presidente nos crimes de responsabilidade. Entendido, gente? Volta pra mim. Vocês lembram quando eu falei do Poder Executivo? Que o Poder Executivo, que quando a gente fala das funções típicas, é aquela principal, e as funções atípicas são sempre relativas aos outros poderes? Então é isso. Se a gente está falando agora do Poder Legislativo, a função típica do Poder Legislativo principal é a de legislar, mas ele também vai ter a função de fiscalizar, e ela é uma função, ela já tem um nome um pouquinho diferente do nome dele, mas a gente não pode esquecer. Quais são as atípicas? As atípicas são as que remetem ao executivo e ao judiciário. E aí, provimento de cargo público, uma questão mais executiva. E ao judiciário, por exemplo, quando ele julga um crime de responsabilidade. Certo? Voltando aí para os slides, o Poder Legislativo ele é formado pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas. Gente, esse slide veio com uma seta estranha aqui, mas o Tribunal de Contas, eu vou falar primeiro dele para vocês, porque é justamente essa função fiscalizadora. Atividades de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncias das receitas. O Tribunal de Contas ele vai ajudar o Poder Legislativo a exercer a função fiscalizadora dele, que eu acabei de falar para vocês. E o Congresso Nacional, que é o que torna o Poder Legislativo famoso, que ele tem o sistema bicameral, então ele é formado por Câmara dos Deputados, que é o representante do povo, e pelo Senado Federal, que é o representante dos estados e do Distrito Federal. Volta pra mim. Gente, muita gente não sabe qual é a diferença da Câmara dos Deputados para o Senado. Eu mesma, até pouco tempo, achava que os dois eram legislativos e não entendia muito bem isso. Mas essa diferença é importante você ter em mente. O Senado ele é representante dos estados da federação, enquanto que os deputados, a Câmara dos Deputados, elas são representantes do povo. E isso vai ser importante, a gente vai ver daqui a bem pouquinho, na forma como eles vão ser eleitos. E a gente vai ver que os senadores são eleitos de uma forma diferente da forma que os deputados são eleitos, justamente porque os senadores vão representar os estados e os deputados, assim, não só por isso, mas esse é um dos motivos principais, e os deputados vão representar o povo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui no... Não, tudo certo. E aí, gente, vamos lá para o slide, então. A gente vai ver aqui
O mandato dos deputados, senadores, enfim, ele vai ter uma legislatura. Uma legislatura tem 4 anos. E as legislaturas são formadas por sessões legislativas, e entre sessões, 4 sessões legislativas, e entre as sessões legislativas vai haver os recessos parlamentares. Botei um esqueminha para vocês, tá bom? E aí, a indicação de que vocês leiam os artigos 48 a 50 e 57 da Constituição. Anota isso e lê, porque isso pode muito bem cair na sua prova. Volta para mim. Até aqui, nada diferente do que vocês, como trabalhadores, sabem. Você tem uma legislatura que é 4 anos. Então, é como se você arrumasse um emprego para trabalhar por 4 anos, e aí o nome é legislatura. E aí você vai ter sessões legislativas de 1 ano. O que é isso? São os seus anos de trabalho. E o que são os recessos parlamentares que vão vir entre as sessões legislativas? São as suas férias. Você teve uma sessão legislativa, um pouquinho de férias, começa outra, um pouquinho de férias, começa outra. Então é assim, 4 anos a gente chama de legislatura, e aí são cada ano de trabalho uma sessão legislativa, e os recessos parlamentares são as férias deles. Só que assim como um médico, que se surge uma emergência, ele pode ser chamado nas férias para o hospital, os parlamentares eles vão passar pela mesma situação. Porque pode muito ser, e acontece muito, que nos períodos de recesso parlamentar, os deputados eles precisem comparecer para uma que a gente chama de convocação extraordinária, para uma sessão extraordinária. E aí volta para o slide, porque eu vou botar aqui para vocês. Ela pode ser convocada pelo presidente do Senado, se for para decretar estado de defesa, intervenção federal, estado de sítio, e se for para compromisso e posse do presidente e vice. E a convocação extraordinária pode acontecer também por parte do presidente da República, presidente da Câmara e do Senado, a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas. E aí, nesse caso, que é mais amplo, é por um motivo menos determinadinho, que é para casos de urgência e interesse público relevante. O que é urgência e interesse público relevante? A gente acaba definindo no caso concreto, na prática, e com a aprovação de maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Como é um caso um pouco mais fluido, é preciso que as casas aprovem, tá bom? E agora vamos falar do Senado, mais especificamente. O Senado é composto por representantes dos estados e do Distrito Federal, como eu falei, que são eleitos pelo sistema majoritário. Cada estado e Distrito Federal elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos, cada qual com 2 suplentes, e a renovação vai se dar de 4 em 4 anos por 1/3 e 2/3. Volta para mim. Diferentemente dos deputados, a gente sabe que os senadores eles têm um mandato de 8 anos, mas tem eleição para senador de 4 em 4 anos. Como é que isso acontece? O que acontece? Digamos aqui que o estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado aqui, o senador ele tem um mandato de 8 anos, certo? Então, no estado do Rio de Janeiro, o que acontece? Nessa eleição aqui, foi um senador eleito. E aí, 4 anos depois, nessa eleição aqui, foram 2. E 4 anos depois, nessa eleição aqui, foi 1 de novo. Nesse tempo aqui, nesse aqui também, ele tem 3. Por quê? Ele tem 3 senadores eleitos, porque ele tem o da eleição anterior, que foi 2, porque é um ciclo. Então, 1, 2, aqui ele já vai ter 3 senadores eleitos. Esse senador aqui, o mandato dele só vai acabar aqui. Então, ou seja, ele vai ter um mandato de 8 anos. Certo? E aí depois, mais 4 anos, 2 de novo, e aí o mandato dele só vai acabar aqui. Então, esses 2 que foram eleitos aqui vão ter um mandato de 8 anos de novo. Então, é isso que vai acontecer, tá? Não sei se vocês entenderam, mas é só para explicar para vocês por que acontece por 1/3 e 2/3 as eleições, como está escrito lá na lei. As eleições acontecem, eles têm um mandato de 8 anos, mas as eleições acontecem de 4 em 4 anos, porque são 3 senadores, uma vez é eleito um, nas próximas eleições são eleitos os outros 2. Nas próximas eleições é eleito outro um, nas próximas eleições são eleitos os outros 2 e por aí vai. E aí, voltando para os slides, para dizer para vocês que as atribuições privativas dos senadores, elas se encontram no artigo 52 da Constituição. Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, já falei para vocês, não é por representantes dos estados, eleitos pelo sistema proporcional. E aí, a gente viu que senadores são 3 eleitos.
E os deputados? Gente, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e Distrito Federal, é estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população. Então, cada Estado vai ter um número de deputados de acordo com a população que ela tem. Só os territórios que têm um número fixo de 4 deputados. Volta para mim. A gente viu, gente, que os deputados, eles são eleitos pelo sistema proporcional, que é um sistema diferente do sistema majoritário. Por quê? Enquanto no sistema majoritário você vota na pessoa, no sistema proporcional, o seu voto, você vota na pessoa também, mas o seu voto ele vai para o partido ou para a coligação, para aquela legenda que você votou. Então, por que isso acontece? Porque eles entendem que os deputados, enquanto representantes do povo, eles têm que agir de acordo com a ideologia que a pessoa que votou neles adota. Então, por exemplo, um determinado partido, ele tem uma ideologia em comum, que todos os deputados daquele partido, em regra, eles seguem aquela mesma ideologia. Então, se eu votei num cara de um partido, eu quero que aquele cara entre, mas o meu voto vai para ele e vai para o partido dele. Então, o meu voto vai ajudar outros caras com a mesma ideologia dele a entrarem. Ou, de repente, o meu voto vai botar um outro cara que tem a mesma ideologia dele lá. Porque o que eu quero? Eu quero que no momento da elaboração das leis, a minha ideologia prevaleça. Porque eu botei o cara lá para me representar ideologicamente. Tá bom? Então, esse é o entendimento que acontece. E por isso que o voto é proporcional para a Câmara dos Deputados. Espero que vocês tenham entendido. Como a gente está com o tempo corrido aqui, eu vou pular algumas coisas que eu ia falar para vocês, para a gente conseguir falar um pouquinho de Poder Judiciário. Mas eu quero muito dizer para vocês que vocês precisam ler o seguinte artigo que eu vou indicar aqui. Porque, gente, isso é só letra de lei, tá bom? Que é o artigo 55 da Constituição. Ingrid, por que você quer que eu leia esse artigo? Porque esse artigo, ele vai falar das hipóteses de perda de mandato. E, gente, a OAB adora cobrar a perda de mandato. E ela cobra assim, a letra do artigo todinha. Então, lê o artigo, anota o artigo, grifa seu artigo, marca ele e fica com ele na sua cabeça, porque ele pode muito bem cair. E ele cai pra caramba, gente. Então, anota, dá uma exclamação. Eu não vou falar disso com vocês, não vou ficar lendo o artigo com vocês, porque seria só isso que daria pra fazer. Não tem nada pra acrescentar, além de ler o artigo. Mas eu quero destacar, leia, tá bom? E aí, para falar um pouquinho com vocês do Poder Judiciário, volta para lá. E aí, gente, o Poder Judiciário ele vai ter a função típica jurisdicional e as atípicas administrativas e legislativas. As administrativas, por exemplo, realização de concurso para provimento de seus cargos, elaboração de regimento interno. Onde é que está a composição do Poder Judiciário? A composição do Poder Judiciário está lá no artigo 92 da Constituição. Ele vai dizer que são órgãos do Poder Judiciário o STF, o CNJ, o STJ, o TST e todos esses que a gente já conhece e a gente precisa saber quem são, tá? Então, lá no artigo 92. E aí, continuando aqui, ele vai falar sobre as garantias do Poder Judiciário. Volta para mim. Gente, por que vocês precisam ter em mente que os juízes, eles têm muitas garantias? Eles têm garantias porque eles exercem uma função muito importante para a sociedade. Essas garantias, elas se prestam justamente a permitir que os juízes, eles exerçam essa função de maneira imparcial, sem buscar o próprio interesse, mas buscando o interesse efetivo daquelas pessoas que estão sendo submetidas ao judiciário. Como a gente quer que o judiciário seja o mais imparcial possível e como a gente quer que os juízes realizem da melhor forma possível as atribuições deles, a gente dá para eles algumas atribuições. Gente, vamos olhar essas atribuições e eu vou explicar um pouquinho o que é cada uma, então volta para os slides. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal em que o juiz estiver vinculado, e dos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Gente, o juiz, ele é juiz até morrer, ele só perde a vaga se ele sofrer uma sentença judicial transitada em julgado. Se o juiz for preso e ele for preso temporariamente, ele não perde a vaga, só sentença judicial transitada em julgado. Tenha isso em mente. A inamovibilidade, está lá no inciso 2,
salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. Volta para mim. Gente, inamovibilidade é um nome feio, mas significa que o juiz ele não pode ser movido. Inamovibilidade. Ele não pode ser tirado daquela comarca, daquela vara que ele atua, a menos que ele fale, olha, eu não quero continuar aqui. Por quê? Porque seria fácil que alguém, espertamente, falasse, poxa, esse juiz está agindo de uma forma que eu não estou gostando porque ele está me oferecendo perigo. Então eu vou tentar, pessoas com poder, vou tentar tirar ele daqui, botar ele em outro lugar para ele parar de perturbar a minha vida. Você não quer que isso aconteça, você não quer que o juiz sofra esse tipo de pressão. Então o juiz ele só vai ser movido caso ele fale, olha, eu quero, tá bom? Então inamovibilidade, e aí voltando para lá, irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração que dispõe os artigos tais. Irredutibilidade de subsídio. Beleza, gente, o juiz volta para mim. Ele não pode ter o salário dele reduzido, porque isso também poderia servir como pressão e ameaça. Olha, você vai ter salário reduzido se você não julgar os casos dessa forma que me interessa. Então, o juiz ele tem que ser imparcial. Ele tem que ter o trabalho dele, o trabalho dele tem que ser realizado da forma mais justa possível, mais adequada possível à resolução dos problemas que ele acaba pegando para resolver. E aí eu vou olhar aqui rapidinho para ver se vocês estão entendendo. Acho que tá tudo certo, gente, sem dúvidas. E aí, rolou um caô aqui no slide. Tô tentando resolver para continuar mostrando para vocês. Pronto. E aí, além das garantias, os juízes também têm botando aqui o slide, tava tudo certo e eu tirei. Pronto, agora vai. Foi mal, galera. Vou fazer vocês esperarem. Além das garantias, os juízes também têm vedações, e essas vedações estão lá no parágrafo único do artigo 95. O artigo 95 é legal com os juízes, fala, cara, pô, tu tá bem, olha só, e depois lá no parágrafo único ele dá um chute e fala, não é tão bom assim. Por quê? Na verdade, isso não atrapalha muito a vida dos juízes, não. Mas diz que os juízes, eles não podem exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, de entidades públicas ou privadas, ressalvadas exceções previstas em lei, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de ter corrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Volta para mim. Gente, as vantagens, as garantias que o juiz tem, elas têm um motivo. E as vedações têm exatamente o mesmo motivo. O juiz ele tem que ser imparcial. Então, como é que o juiz vai ser imparcial? Se ele, de repente, exercer outro cargo, outra função pública. De repente, ele pode querer julgar os processos de alguma forma para se beneficiar. Então, isso não vai dar certo no final. Ele pode só ser professor, ter uma função de professor. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Gente, se o juiz receber custas pelo processo, sei lá, se ele condenar 30 presos por mês, ele vai receber X reais. Obviamente que isso não vai dar certo se ele botar 3 pessoas presas por mês e receber X reais, porque ele pode acabar pesando a mão e prendendo gente inocente porque ele quer receber esses X reais. Então isso não pode acontecer. O juiz não pode se dedicar à atividade política partidária. Isso não quer dizer que o juiz não pode ter opinião política. Ele não pode ter uma vida ativa na política, justamente para manter a imparcialidade dele. Então todas essas questões, elas se voltam a garantir, da melhor forma, a imparcialidade dos juízes. E aí, gente, bem rapidinho pra gente terminar essa monitoria, que eu vou falar com vocês, a gente vai ver que o STF, eles têm ministros escolhidos entre cidadãos com mais de 35 menos de 65 anos, notável saber jurídico, reputação ilibada. Essas são as regrinhas que estão na Constituição e eles são nomeados pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado. Leiam o artigo 102 da Constituição, que fala das competências do STF, tá bom? E o STJ, exatamente a mesma coisa do STF, com relação à nomeação, tá? 35, 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, então isso daí é fácil de decorar, porque é igual. E o CNJ, gente, para terminar, o CNJ é um órgão recente do Poder Judiciário e ele visa controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Volta para mim para a gente finalizar, gente.
O CNJ foi criado pela Emenda Constitucional 45, ele é recente. E a gente queria que o judiciário tivesse uma atuação melhor. Por causa da morosidade processual que era observada, isso atrapalhava de algumas formas as pessoas que necessitavam da atuação judicial. Então a gente queria uma atuação melhor do judiciário e a gente falou, olha, o Conselho Nacional de Justiça vai ser criado e ele vai fiscalizar o judiciário. Então é uma coisa recente, é uma coisa que você tem que saber para sua prova. É sobre o CNJ. Gente, essa foi minha última monitoria, foi super corrida, mas é porque eu tentei o máximo possível falar com vocês sobre o máximo possível de temas que podem cair na sua prova, porque eu quero muito de coração que você vá bem. Então eu te desejo super boa sorte, sucesso, vá tranquilo para a prova, confiante e respeitando a prova, com consciência de que aquela prova não tem como te matar, mas ela tem como só te ajudar a se sair super bem no seu futuro profissional. Eu acredito em você, que você vai conseguir. Então é isso, tô contigo. Qualquer dúvida pode me procurar nas redes sociais. Qualquer conversa que quiser ter é só me procurar, que eu tô super à disposição e o Master OAB tá super à disposição, tá bom, gente? Se forem fazer a segunda fase, e já acreditando que vão fazer a segunda fase, eu espero vocês aqui também. E boa sorte, é isso, gente. Beijo, tchau!